Oi, gente! E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Hoje é um dia de sol aqui em Vancouver. Nós caímos do banco. Na ponta do banco mexeu aqui. E como vocês estão vendo, a gente voltou com tudo com o canal. Voltamos lá na outra rede social de fotos, voltamos em todas as redes sociais que a gente estava. Então, se você é novo, bem-vindo. Se você é da turma raiz do Bilhete Duplo, voltamos com tudo. Queremos fazer muito conteúdo, queremos trazer coisas que até agora a gente não trouxe. Qual a experiência que a gente está tendo de 3 anos de Canadá, amigos? 3 anos de Canadá. Como passou, como voou isso, Passa né? muito rápido, é verdade. Loucura. Não, no começo, quando você para pra pensar, 3 anos é muita coisa, né, gente? Mas passa muito rápido aqui, porque a vida aqui acontece muito rápido, né? É muito estranho falar isso. No Brasil eu via as pessoas falando que a vida era corrida e tudo mais. Eu pensava, ué, mas é a mesma vida. É diferente. É diferente. Bom, temos centenas de vídeos novos. Fiquem à vontade para conhecer um pouco mais. Falamos sobre o porquê que o Canadá surgiu na nossa vida, como surgiu na nossa vida. Todos os detalhes. Mostramos a nossa viagem de Victoria, que foi incrível. Exatamente. É um lugar que a gente vai voltar, né, Joana? Com Assim certeza. que puder. Foi Conquistou bacana o demais. nosso coração. E já é uma dica também pra você que tá Verdade. vindo aqui pra BC. E a gente quer saber o que vocês querem conhecer um pouquinho da gente. Vocês querem que a gente fale sobre quanto Isso. que a gente gastou, por exemplo, para fazer todo o plano Canadá? A gente pode fazer essa planilha. Pode fazer. A gente sabe que tem muito conteúdo sobre isso, mas enfim, se vocês quiserem, deixem aqui pra gente que a gente com certeza vai realizar esse desejo de vocês, porque a gente gosta também de falar sobre isso, né? Porque Claro. é importante pra quem tá no começo desse planejamento. Comenta aí pra gente, deixa o seu comentário, curta esse vídeo, isso é muito importante que você dá um like. Ah, mas eu assisti só até a metade, depois eu vou assistir o resto. Não faz mal, curta agora. Ah, tem esse vídeo me lembrou de um amigo meu, de uma amiga minha que pensa Canadá. Manda pra essa pessoa. Não sou inscrito no canal. Meu Deus, se inscreve no canal. Se não é inscrito, pausa agora e vai se inscrever agora. Isso é muito importante pra gente. É. Isso é uma ajuda e tanto, porque é um conteúdo de graça, é um tempo nosso que a gente gasta. E gasta tempo, viu, gente? Ó, pra vocês terem noção, pega ali só lá. Olha só, a gente teve que fazer todo um roteiro, o Lê teve que pesquisar coisas. Ok. É todo um roteiro que a gente perde tempo, que a gente investe tempo com vocês, então a gente ter esse retorno de vocês é muito positivo. Então, valeu pelo seu apoio, muito obrigado. Se não segue a gente aí na outra rede social de fotos, siga agora, porque lá a gente cresceu, né? Lá a gente cresceu e lá a gente tá em tempo real, então você sabe o que tá acontecendo na nossa semana, no nosso dia, você vai ficar sabendo qual é o doguinho que a gente tá cuidando da vez, que as pessoas brincam, que a gente sempre tá com um doguinho diferente. Então vai lá seguir a gente também, @bilhete duplo. Também tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Verdade. Olha, a pergunta que muita gente fala, ué, vocês estavam com Work Permit, Working Holiday Visa, do nada vocês estão agora estudante, né? O Jonas estudando, o Leão trabalhando, o que aconteceu? Bem, o que aconteceu é que a gente teve que aplicar para o visto de estudos, e no meio de uma pandemia. Foi muito surreal, né? Foi, eu tava olhando o celular aqui, gente, porque a gente tá com uma timeline para poder compartilhar com vocês. Pois é, a gente teve que aplicar para um visto de estudos no meio de uma pandemia, o que foi... No meio não, né? A gente conseguiu aplicar um pouco antes, mas é porque já se falava em pandemia, mas a gente... Não estava tudo parado, né? Era aquele momento que não se colocava fé que ia parar de vez, né? Então, e aí em março, obviamente, o boom, né? Boom, parou, é porque assim, basicamente a gente tinha o plano de estudos como plano B, caso o plano A não desse certo. O plano A não deu certo. Exato. O que aconteceu foi... Importante ter mais de um plano, gente, porque no Brasil o plano A parecia Quanto impecável. que a gente ia pensar que existia uma pandemia que ia derrubar o nosso plano? Exatamente. E no Brasil, gente, eu tinha criado assim, o plano A e eu pensei, bom, se isso não acontecer, vai acontecer aquilo, ou então aquilo, então eu mudo pra cá, vou pra lá. Mas eu não tinha criado um plano B de fato, né, Jonas? A gente começou basicamente quando a gente chegou aqui. Porque o nosso consultor ficava buzinando. Tem que ter plano B. Tem que ter plano B. Porque, enfim, a pandemia chegou e quem é que imaginar, né, Jonas? Uma pandemia, enfim. Basicamente, a gente ficou de 2019 a 2020 lutando para ter pontuação do nosso plano. Isso. Dentro do programa que a gente tinha estabelecido que era para nós. Quando chegou para aplicar, a gente conseguiu a pontuação, a gente conseguiu a experiência, a gente conseguiu tudo. Tudo prontinho. Na semana que a pontuação ia bater junto com a nossa, a gente ia entrar, veio a pandemia e o programa foi suspenso. Sorte a nossa que em 2019 ainda a gente já pensava no college, a gente já começou a estudar de universidade, preços, valores e tudo mais. E em fevereiro a gente já tinha isso muito bem desenhado, né? Enfim, porque quando a gente estava pensando em aplicar, né, para nossa residência permanente, a gente, né, nesse programa que a gente queria, a gente estava vendo que a pontuação dele estava só crescendo. Então a gente começou a imaginar, o plano B pode ser real, então precisamos investir um pouco nele. Foi então que a gente começou a investir nele e foi deixando tudo encaminhado.
E de fato foi a melhor coisa que aconteceu. Basicamente, então, o plano A teve esse problema de pontuação, né? Chegou no momento errado e tal, Isso. A pandemia surgiu, não sei o que, só que em 2019 a gente já estava com o plano B em andamento, graças ao nosso consultor de imigração que pentelhou a gente muito sobre isso. Então a gente já estava estudando na universidade e tudo mais. Além disso, a gente estava trabalhando e economizando dinheiro pensando nessa possibilidade. Porque ou a gente gastava com a universidade, ou a gente tinha dinheiro para comprar um carro, se o PR saísse, se a residência saísse, o green card aqui canadense e tudo mais. Infelizmente não foi isso que aconteceu, a gente já estava com tudo engatilhado, já tinha universidade, valores e tudo mais. A gente já tinha a comprovação financeira, que era algo muito importante para a gente, que nós fomos essenciais para isso. Obviamente a gente teve apoio da minha família para ter um suporte ainda maior. Sim. E a gente teve que aplicar o visto. Quando que aplicamos o visto de estudos? A gente aplicou em fevereiro de 2020. E foi para um programa de MBA, então é um programa de pós-graduação numa universidade. A gente conseguiu uma bolsa que dava aí a condição de ser um curso, entre aspas, barato, perto da realidade dos outros. Garantia também o PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, que te dá o direito de trabalhar depois do fim do curso, tanto para mim quanto para o Leandro. E o principal, a universidade, que é privada, tinha, vamos dizer, a certificação do governo. Então, se eu tivesse que fazer o Pathway, que é o curso de inglês acadêmico, que quando você não alcança a nota exigida pela universidade, eu poderia fazer o Pathway e o Leandro poderia trabalhar. Essa regra mudou atualmente, né, pelo que eu saiba. Então, todos esses requisitos precisam ser avaliados para você entender se vale a pena aplicar, se não vale, se esse curso não é. Porém, a gente estava em Whistler, né, a universidade era aqui em Vancouver, mas por causa da pandemia estava online, então a gente tinha essa segurança, né? Exatamente. E daí a gente aplicou para o visto em fevereiro. Só que a gente já tinha feito os exames médicos em dezembro, lembra? A gente já tinha feito, em dezembro de 2029, a gente já tinha feito os exames, então foi feito, né, adiantado. Então, quando a gente enviou a aplicação, a gente enviou ela redondinha, já tinha tudo que eles poderiam precisar. Enfim, a gente fez o exame já pensando nisso, porque a gente sentia que o programa de imigração estava com a pontuação muito alta. Exato. Então, talvez a gente não entrasse, talvez entrasse. No fim, a gente entraria, mas ele foi suspenso. Exato. E até o momento, né, de que a gente tomou a decisão de aplicar, nosso plano de imigração estava muito incerto. Então, a gente não sabia se a gente tinha que continuar, porque a gente não sabia quanto tempo a pandemia ia levar, o que ia acontecer, se íamos voltar ao normal em 2 semanas, ou sei lá, em anos, né? Então, a gente teve a certeza de que era o melhor a se fazer naquele momento. A gente resolveu fazer também o visto de estudos com um consultor, porque nós tínhamos alguns detalhes importantes. Por exemplo, a gente sentia que a gente não conseguia ultrapassar muito a margem da comprovação financeira. Na época a gente comprovou 120 mil reais. Eu acho que é porque, na verdade, como a gente já estava aqui no Canadá, a comprovação, enfim, trabalhando, a gente tinha dinheiro em dólar. A comprovação financeira, eu acho que ela não é por mais que ela seja um requisito importante, eu acho que ela não tem tanta atenção assim contra outros fatores que os oficiais podem percorrer, né? A gente garantiu essa gordurinha que os consultores sempre pedem, né? Olha, vamos ter uns 15, 20% a mais de dinheiro do que o mínimo que o Canadá pede, só para o oficial entender que você tem recurso. Então a gente usou as nossas economias que cobriam o term do college, né? O primeiro período do college, a matrícula e mais um pouquinho. E a gordurinha foi a ajuda da minha família, que falou, olha, vou patrocinar ele caso precise de ajuda e tudo mais. A gente tinha esse detalhe financeiro, a gente tinha outro detalhe de uma doença crônica, que era uma preocupação nossa. Também. Em breve a gente vai poder falar isso, explicar direitinho, isso é muito interessante. Isso. Então esses 2 detalhes pesavam muito pra gente, né? Obviamente que a gente escolheu o curso pensando, na verdade, eu fui estudar, o Leandro ia continuar trabalhando, então a gente pensou, não dá para ser um curso de bacharel, porque eu já tenho bacharel. Isso. Então tem que ser uma pós-graduação. Que pós? Em que área? Tudo isso o consultor nos ajudou a fazer isso. A gente aplicou em fevereiro. Quando que a gente foi pedido biometria pra gente? A gente aplicou, então, vamos lá, para ficar claro para quem está assistindo, que a gente sabe que vocês gostam. A gente aplicou no dia 26 de fevereiro de 2020. Gente, todas essas datas são 2020, tá? A gente aplicou dia 26 de fevereiro de 2020 e aí, na época, o processamento, ele estimava aí 110 dias. Não saiu em 110. Não, porque logo em seguida veio... Isso é uma estimativa antes da pandemia, né? Durante o início da pandemia, na verdade. E aí, então, dia 27 de fevereiro, logo um dia depois, o governo solicitou a biometria pra gente. E aí, o Jonas ia começar o college em agosto.
Mas até lá não tínhamos resposta do governo. Então, dia 11 de agosto, a gente teve que enviar. O Jonas conversou com a faculdade para fazer a troca. Mudei a data de início. O Jonas conseguiu trocar para outubro, na época. E aí, enfim, no dia 11 de agosto, a gente enviou para o governo. Falou, olha, o Jonas, né, não conseguiu começar em agosto. Por causa da demora do visto. Por causa da demora, enfim, e a pandemia pegando, né, super. E a gente preocupadíssimo, porque eu tava sem trabalhar e só o Leandro trabalhando. Isso, e enfim, a gente era tudo muito novo, né, a pandemia e tal, então tava um momento muito tenso. E aí logo no dia 18 de agosto, 7 dias depois, o visto foi aprovado. Se tivesse sido aprovado antes, um pouquinho antes, o Jonas conseguiria ter estudado. E, enfim, e aí, como a gente já falou, em dezembro de 2019 a gente fez os exames adiantados. E aí também, inclusive, a gente sempre indica esse médico que a gente fez, né? Foi o doutor em Vancouver, doutor Martinho. Acho que é Martinho. Português. Eu sei que é o Dr. Martinho. Manda mensagem pra gente que a gente passa o contato certinho. Exatamente. E o mais legal de tudo é que a gente teve que fazer uma carta de intenção, que eu acho que foi a sacada de tudo, que a gente teve que explicar a doença crônica, a confiabilidade dos recursos, né? Que a gente tinha recurso, o porquê da faculdade. Porque o Jonas ele tem um background em comunicação no Brasil, então ele estaria entrando numa área de business, porque ele não estava fazendo um MBA em business, então ele não tinha nenhuma experiência, nunca gerenciou uma empresa, enfim, trabalhou diretamente com isso, que era o que a faculdade exigia, então ele tinha que explicar o porquê. A gente entende que business nunca é demais para ninguém, todo mundo precisa de um pouco disso para entender como funcionam as coisas, mas a gente precisou amarrar certinho essas ideias para que o oficial entendesse que faria sentido com os objetivos dele, né, Jonas? E mais do que isso, a gente também precisava mostrar nossa dupla intenção de que se a gente gostaria de ficar no Canadá ou não, que também isso, porque então depende de cada experiência. A gente já estava no Canadá, né? Exatamente. E aí nessa época a gente já tinha um perfil criado no programa de imigração. No programa de imigração aqui de BC, então a gente precisou também deixar isso claro e explicar, né? O que vai acontecer. E é muito legal porque com a ajuda do consultor, que ele tem essa experiência, ele conhece outros processos, então a gente consegue construir uma coisa muito mais costurada. Se vocês quiserem, inclusive, que a gente mostre a nossa carta de intenção, acho que a gente pode trazer a nossa carta de intenção, explicar por que a gente escolheu cada item, enfim, só tirar ali as questões pessoais, íntimas mesmo. Eu acho que dá pra gente falar um pouco de como foi a nossa carta de intenção. Então, basicamente, o nosso cronograma do visto de estudos foi esse. A gente, obviamente, foi sortudo porque demorou, mas não demorou tanto assim. Se a gente for considerar que a gente estava no auge da pandemia, os escritórios do governo fechados, enfim, né? Nem sei se eles estavam trabalhando de casa, acredito. A gente estava com muito medo, que a gente não sabia se eles iam avaliar como avaliavam antes, se teria, enfim, outras coisas. A gente estava com medo também de pedirem documentos a mais, os exames médicos a mais. A gente tinha toda essa preocupação. A gente queria muito que o visto saísse logo, porque a gente precisava trabalhar e tal. Mas deu certo, assim. Então, obviamente, não dá pra gente usar esse exemplo para agora, porque cada época tá mudando. Quem sabe quando esse vídeo for pro ar já tem uma regra diferente, mas mais ou menos foi isso, assim, foi uma queimação assim de cérebro, porque a gente ficou muito preocupado, a gente não conseguia dormir, obviamente é mais dinheiro investido no Plano Canadá, a gente pode trazer os custos disso na planilha de custos, né? Acho que é interessante a gente lembrar, se você quiser, comenta aí, poxa, a gente faz com carinho, mas basicamente foi isso, nos tornamos, né, visto de estudo e trabalho. Exato. E nessa época foi uma época muito tensa, porque eu saí de um work permit para um outro work permit e daí eu poderia continuar trabalhando enquanto eu esperava a resposta, e eu ficaria em Applied Status. E a gente, né, o Jonas não poderia trabalhar, mas ele também ficava em Applied Status. E isso é muito ruim, porque a gente estava sem status, bem no momento em que o Canadá estava pegando fogo de Covid. E a gente ficaria até sem o plano de saúde provincial. Mas por causa da pandemia, a província resolveu cobrir todo mundo que estava... Exato. Por isso que é sempre legal, por isso que essa importância de você ter plano A e B, porque você tem que contar com as 1000 possibilidades aqui dentro. E dor de cabeça. Exato. Nossa. É muita dor de cabeça, muita coisa para se pensar. Então, mas enfim, que bom que deu tudo certo, que já passou. Enfim, a gente fica feliz de poder compartilhar isso. E se você está aplicando para o visto de estudos ou tem dúvida, pode comentar aqui embaixo ou pode ir na outra rede social de fotos. Comenta com a gente que a gente troca um bate-papo bacana.
porque a gente sabe o quão tenso que é isso, o quão ansioso a gente fica esperando o resultado do vídeo. É claro que a gente pode trocar ideias dentro daquilo que a gente sabe, porque às vezes você precisa de uma ajuda mais técnica, profissional mesmo. A gente pode indicar também. E a gente pode fazer alguma indicação. Super. Mas acho que é isso, né? Acho que ficou bem completinha. E aí, claro, a gente ainda vai vir com outro vídeo para falar sobre todos os programas, que programas são esses, por que a residência permanente foi escolhido tal programa, enfim. Isso tudo vai ser feito num vídeo bem legal que vai vir muito em breve. Peçam aí que a gente vai produzindo aqui. É isso aí. Pessoal, fiquem bem, até a próxima. Não se esqueça, na outra rede social Vizinha de Fotos, a gente tá lá ao vivo mostrando dia a dia o que a gente tá fazendo aqui, né? É isso, gente. Obrigado por assistir. Por favor, curta esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, nos acompanhe. E saiba que estamos sempre abertos para dicas, enfim, comentários. A gente adora conversar com vocês de verdade. Obrigado a todo mundo que assistiu.